Ok, pessoal, para a gente então começar a falar sobre esse símbolo circunflexo e til, eu preciso falar sobre semantic version, tá? O que seria semantic version? É uma forma da gente, é um padrão, na verdade, uma convenção de escrita das nossas versões, tá? Então sempre que a gente lançar uma versão nova num projeto, por exemplo, numa biblioteca que a gente desenvolva e deixe essa biblioteca open source ou não, né, coloque no NPM ou não, no GitHub ou não, a gente pode utilizar esse padrão de nomenclatura de versão, tá? Então sempre composto aqui por 3 dígitos, tá? Separado por pontos, tá legal? É unânime que projetos que estão no GitHub, projetos que estão no NPM, a maior parte, se não for todas, eles usam esse padrão de nomenclatura de versão, tá? E agora a gente vai entender o que é cada um desses caras aqui, tá? Então, para isso, ó, eu vim aqui no meu Chrome e procurei no Google Semantic Version, tá? Primeiro link que ia aparecer é esse cara aqui, ó, semver.org. Vou clicar nesse cara, esperar um pouquinho aí. Ele tem aqui uma versão em português, basta que eu ache aqui, ó, PTBR, tá? Você pode dar uma lida, ok? Basicamente, galera, é isso aqui, tá? A Semantic Version é só isso aqui, tá bom? Eu vou explicar para vocês, mas se vocês quiserem dar uma ledinha, fica à vontade, tá bom? Bom, vamos lá. Se eu vier aqui no meu package.json, o que significa cada um desses números separados por pontos, tá? Deixa eu criar um arquivo novo aqui e vou fazer o seguinte, ó. O primeiro número é o major, tá? É o major version. O segundo número é o minor version, tá? O terceiro é o patch, ok? Vamos entender o que é cada um desses caras aqui, tá? Então, digamos que a gente esteja trabalhando numa biblioteca, a gente desenvolveu uma biblioteca e tem uma galera utilizando. Foi lá, instalou pelo NPM e está utilizando essa biblioteca, tá? Bom, se a nossa biblioteca, ela começa, por exemplo, na versão 1.0, digamos que a gente lançou essa biblioteca agora, tá? O que isso significa? Significa que a versão major é 1, a versão minor é 0 e a patch é 0, tá? Aí digamos que alguém percebeu um bug, tá? Um bug nessa nossa biblioteca, ok? A gente vai então criar vamos criar uma correção para essa biblioteca e vamos precisar publicar essa biblioteca de novo no GitHub e publicar novamente no NPM, tá? No registro lá do NPM, para que as pessoas possam baixar. Quando eu fizer uma correção de bug, eu vou, na verdade, somar a esta versão de patch, tá? Então, fiz uma correção, versão 1.0.1, tá? Se amanhã eu tiver outra correção, deixa eu fazer o seguinte aqui, desse jeito, tá? 1.0.2. Vai fazer mais uma, digamos que eu tenha feito 3 correções na minha biblioteca, 1.0.3, ok? Maravilha. Então, digamos que minha biblioteca está lá, o pessoal está utilizando, a galera instalou essa biblioteca nos seus projetos, está utilizando, e agora eu vou desenvolver uma feature nova. O que seria uma feature nova? Sei lá, uma função nova na minha biblioteca, alguma coisa que não existia na versão 1.0. Qualquer coisa, tá? Uma feature nova. A partir do momento que eu desenvolver uma feature nova, uma função nova, alguma coisa do tipo, eu estou falando da minor version, tá? Da versão aqui, dessa versão menor. Ou seja, eu vou fazer o seguinte, a minha versão major é a 1, a minha versão minor é a 1 agora, tá? Não é mais 0, e a partir do momento que eu aumentei um número da minor, eu vou pegar e vou colocar 0 de novo aqui, tá? Zerei o patch, tá? Se amanhã descobrir um bug nesta versão aqui, 1.1, eu venho aqui e coloco 1.1.1, tá? Da mesma forma, 1.1.2. Vou acrescentando ali as versões, tá? Ou seja, quem instalou esta versão ou esta versão, não vai ter problema, não vai quebrar nada, tá? Não vai quebrar nada. Simplesmente, quem utiliza 1.1 pode utilizar uma feature nova. Sei lá, vamos supor aqui que lá eu sou o cara que desenvolve no jQuery e eu criei uma função it, sei lá, um exemplo, tá? Criei uma função it a partir da versão 1.1. Ou seja, quem utilizava 1.0 só não vai poder utilizar esse método, tá? Mas o fato de atualizar ou não vai quebrar,
tá bom? Não vai quebrar. Só vai quebrar realmente se a pessoa estiver usando esta feature, tá bom? Maravilha. Agora, digamos, pensando agora, por exemplo, no Angular, tá? O Angular, a versão 1 chamava AngularJS e da versão 1 para a versão 2 foi tudo reescrito, tá? Quem utilizava a versão 1 passou... quem utilizava a versão 1 não podia atualizar para a versão 2 para trabalhar no mesmo projeto. Então, sei lá, se eu estava utilizando um código que eu já nem lembro mais, mas vamos lá, sei lá. Por exemplo, app.define, eu não me lembro se era exatamente isso, tá, galera? Mas sei lá, app controller, sei lá. Era alguma coisa desse tipo, meu controller, ok? Meu controller, sei lá, não lembro muito bem, faz tempo, mas aqui era uma function, maravilha, tá bom. Ok, então a versão 1 do AngularJS a gente escrevia com esta sintaxe aqui. Aí, digamos que na versão 2, esse código aqui não vai mais funcionar. Esse código, se eu utilizar a versão 2 com um código escrito desta forma, a minha biblioteca vai quebrar. O meu código, na verdade, vai quebrar, não vai funcionar. Ou seja, quando eu quebrar quando a utilização, né, mudar de uma versão para outra, eu preciso mudar o jeito de escrita, significa que eu vou quebrar se eu instalar uma versão nova. Nesse caso, seria a versão 2.0.0, tá? Mudei, aqui eu quebrei, ó, quebrei, tá bom? Quebrei códigos antigos, sei lá, tá? Muito bem. Ou seja, por exemplo, se eu não estiver falando de Angular, mas estiver falando de uma biblioteca parecida com jQuery, digamos que na minha biblioteca agora, na versão 2, isso aqui, ó, seleciona um elemento, tá? Um elemento no DOM, tá? Um elemento. E digamos que agora, na versão da versão 2 para frente, para eu selecionar mais de um elemento, eu tenho que fazer isso aqui, ó, ok? Agora seleciona 2 ou mais, tá? Mais 2 ou mais, tá? Muito bem, 2 ou mais elementos, ok. Só que na versão 1, tanto esse elemento aqui, dessa escrita, selecionava tanto um elemento quanto 2 elementos. A partir da versão 2, para selecionar mais de 2 elementos, eu preciso escrever dessa forma. Ou seja, eu estou quebrando, né? Tô quebrando códigos que tenham sido escritos dessa forma aqui. Vai quebrar. Se a pessoa atualizar a minha biblioteca, vai quebrar, tá bom? Então, para isso, major version. Maravilha? Ou seja, se eu tenho um código legado, um código antigo, eu não posso nunca, a não ser que eu faça alguns testes antes, né? Mas na maior parte das vezes eu não posso nunca atualizar a major version, porque senão eu vou ter que reescrever meu código para que não quebre. Maravilha? Muito bom. Então, isso tudo que eu falei aqui tem a ver com esses pequenos símbolos aqui, com esses caracteres aqui, ó. O que isso daqui significa, pessoal? Esse sinal de circunflexo significa que se eu der um comando para instalar, digamos que eu tenho aqui a jQuery está na versão 3.3.1, mas uma pessoa nova da minha equipe entrou lá, fez o clone, né, baixou o projeto lá do GitHub e executou o comando npm install. Se a biblioteca da jQuery estiver na versão, por exemplo, 3.3.4, o comando install, npm install, vai baixar esta versão aqui, tá? Ou seja, circunflexo significa baixa qualquer... Deixa eu copiar esses caras para cá, para ficar mais fácil, tá? Então, isso aqui, ó, significa... Quem der o comando npm install vai instalar a versão 3... ponto, qualquer coisa, ponto, qualquer coisa. Ou seja, se a minha jQuery tiver na versão 3, vamos supor, vou colocar aqui, na verdade, 3.5.9, sei lá, tá? Então, digamos que a jQuery está nesta versão aqui, ó, ok? Se no meu package.json estiver com acento circunflexo, ao dar npm install, eu vou instalar a versão 3.5.9. Em outras palavras, ele vai manter apenas a major version, mas a minor e a versão de patch, né, a patch version, vai ser atualizada, tá? O símbolo de till, ele é menos flexível, tá? Então, digamos que, vamos colocar aqui, ó,
Deixa eu tirar esse cara, eu vou fazer a mesma coisa aqui usando o jQuery. Maravilha. Então, digamos que se tiver com o símbolo de til, ele vai instalar a versão Major, vai ser igual, só que o símbolo de til ele só vai atualizar a patch, ele não vai atualizar a minor version. Então, vai continuar ponto 3 aqui e ponto, aí depende, né? Qual foi a última versão? Aqui, deixa eu fazer o seguinte, qual foi a última versão aqui, por exemplo, 3.75, sei lá, tá? Então, na versão aqui 3.3, teve 75 correções de patch. Então, ele vai vir aqui e vai instalar a 3.375, ok? E não a 3.3.1. Maravilha? E se não tiver nada, se não tiver nenhum desses símbolos, isso significa que vai instalar a versão exata, tá bom? Vai instalar a versão exata. Bom, você pode escolher, né? Eu acho arriscado deixar com o símbolo de til, certo? Porque, aliás, ao contrário, eu acho arriscado deixar o circunflexo. Eu não gosto de deixar assim nos meus projetos, tá bom? Então, versão de patch, ok. Se tiver correção, é interessante que na nossa biblioteca esteja atualizada, né? No nosso projeto, as bibliotecas estejam atualizadas, mas fica a seu gosto, tá? Se você quiser sempre instalar a mesma versão, deixa dessa forma aqui, tá bom? E aí no seu npm, você pode fazer o seguinte, ó. Ao invés de ter o save prefix, deixa eu colocar um hashtag aqui para comentar, você pode ter o seguinte, save exact igual a true. Por padrão ele é falso, save exact true vai sempre instalar exatamente a versão que estiver aqui. Maravilha? Se eu fizer o seguinte, salvei esse cara, vou desinstalar, eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, til, ok? Aqui eu vou colocar 00, ok? jQuery eu vou colocar também 00. E Lodash eu vou deixar sem nada aqui, ó. Ok? Então você pode testar. Eu não vou fazer isso não, porque eu acho que eu já expliquei suficientemente essa questão. Se você quiser, você pode fazer o teste aí e ver o que acontece, tá bom? Eu vou parando esse vídeo por aqui. Até o próximo. Um abraço e até lá.